Analiticidade, necessidade e conhecimento a priori de Scott Summers. É a tradução de Desiderio Murcho, né? Começar falando do empirismo lógico e sua concepção linguística da filosofia e das modalidades. Em que sentido é a filosofia supostamente linguística, mas não empírica? Segundo tratados, do Wittgenstein, todas as frases com sentido pertencem a uma de três classes. Tautologias, que são verdadeiras em virtude do significado. Por exemplo, o círculo é redondo, o triângulo tem três lados. Isso é uma tautologia, porque o predicado nada mais faz do que explicitar aquilo que já está contido no sujeito, né? Contradições, que são falsas em virtude do significado, porque se contradiz, o círculo é quadrado, não tem como, né? E é uma frase contraditória. E frases sintéticas, né? Essa mesa eu acho que é vermelha, se eu não for daltônico. As letras são pretas e o fundo é branco da tela do celular onde eu estou lendo o texto. Isso são frases sintéticas, cuja verdade ou falsidade depende do que significam e de como é o mundo, né? Depende se eu estou de fato vendo as coisas tais como elas são, se é isso mesmo, né? Os empiristas lógicos faziam a mesma distinção, usando a designação analítico para as frases que são verdadeiras em virtude do significado e empírico para frases cuja verdade ou falsidade depende simultaneamente do que significam e de como é o mundo. Identificavam também as verdades analíticas como as que são necessárias e conhecíveis a priori, se forem conhecíveis, identificando as verdades empíricas como as que são contingentes e conhecíveis apenas a posteriori. No tratados, as verdades empíricas eram o domínio da ciência e as analíticas o domínio da lógica e da matemática. Reconhecendo francamente que isto não deixava lugar às verdades filosóficas, o Wittgenstein negou paradoxalmente que existisse, porque não reconhecia enganadora a categoria de sem sentido importante. Os empiristas lógicos, como Rudolf Carnap e Weyer, não queriam caracterizar as volumosas produções como um tipo qualquer de sem sentido. Mas evitar essa conclusão sem repudiar as doutrinas centrais do empirismo lógico não era fácil. As respostas a essa dificuldade envolvia tipicamente uma ou outra de três perspectivas, ou uma combinação delas. Por vezes, as doutrinas do empirismo lógico eram vistas como verdades analíticas que envolviam conceitos e proposições de importância lógica ou científica. Por vezes, eram tratadas como relatos empíricos das convenções linguísticas que regem o uso das palavras e frases em contextos científicos e ou cotidianos. Por vezes, eram consideradas explicações parcialmente descritivas e parcialmente normativas de conceitos comuns como significado, concebidas para responder melhor aos propósitos científicos dados a esses conceitos. As dificuldades envolvidas em dar uma resposta coerente a esta questão serão ilustradas vendo o que Ayer e Carnap tinham a dizer acerca dela. Segundo Ayer discute a sua concepção linguística da filosofia nos capítulos 2 e 3 de Linguagem, Verdade e Lógica, de 1936. A sua posição geral é formulada pela primeira vez como se segue. As proposições da filosofia não são factuais. Antes têm um caráter linguístico, isto é, não descrevem o comportamento de objetos físicos ou até mentais. Antes expressam definições ou consequências formais de definições. Apesar de a intenção geral de Ayer ser clara, não é fácil captar o conteúdo exato da sua observação. Apesar de ele falar de proposições, não quer dizer objetos não linguísticos de atitudes e portadores de valor de verdade. Quer dizer frases ou usos de frases, sem indicar qual dessas alternativas tem em mente. Ele chama-lhes proposições linguísticas, deixando em aberto, por agora, qual é a melhor interpretação. Ao dizer que as proposições filosóficas não são factuais, o Ayer parece estar a dizer que não são verdades ou falsidades empíricas, a posteriori, o que faz pensar que terão de ser verdades ou falsidades analíticas. Aí é questão de validade ou invalidade, válido ou inválido. Isso harmoniza-se com a sua descrição, segundo a qual as proposições exprimem definições ou são consequências de definições. Apesar disso, é preocupante que Ayer explique ter um caráter linguístico em termos de não descrever objetos físicos ou mentais. Isso é questionável. Para começar, pode-se dizer que mesmo as verdades obviamente analíticas, como para todo X, se X for um homem não casado, então X não é um homem casado, Descrevem todos os objetos, dizendo que tem uma propriedade que nada pode deixar de ter. Mesmo que Ayer tenha em mente um tipo especial de descrição, limitar-se a excluir descrições de objetos físicos ou mentais deixa em aberto que as afirmações filosóficas possam descrever outros tipos de objetos, por exemplo, objetos linguísticos. Se as afirmações filosóficas podem descrevê-los, poderão as descrições ser empíricas? É de crer que ele diria não, mas as coisas não são assim tão simples.
Ayer dá continuidade ao seu comentário geral com a seguinte afirmação: segue-se que a filosofia não compete de modo algum com a ciência. A diferença de tipo entre as proposições filosóficas e científicas é tal que não podem concebivelmente contradizer-se entre si. E isto torna claro que a possibilidade da análise filosófica é independente de quaisquer pressupostos empíricos. Pressupondo que a ciência pode, em princípio, pronunciar-se sobre qualquer questão de fato contingente, poderia parecer que estes comentários excluem qualquer afirmação empírica de contar como uma afirmação filosófica, isto é, qualquer afirmação contingente capaz de se saber que é verdadeira ou falsa com base em indícios. Apesar disso se harmonizar com a intenção aparente de Ayer, a passagem seguinte revela a dificuldade desta posição que resulta do seu pressuposto de que as proposições são de algum modo linguísticas. O que contribui para o desentendimento prevalecente da natureza da análise filosófica é o fato de as proposições e questões que são realmente linguísticas se exprimirem muitas vezes de tal maneira que parecem factuais. Ayer cita aqui Carnap, um exemplo notável é fornecido pela proposição de que uma coisa material não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso parece uma proposição empírica e é constantemente invocada por quem deseja provar que é possível que uma proposição empírica seja logicamente certa. Ao longo do livro, Ayer considera que uma proposição é logicamente certa se, pela sua própria natureza, tem de ser verdadeira e, consequentemente, pode-se saber que o é sem recorrer a fatos empíricos como justificação. Mas que gênero de entidade linguística tem essas propriedades? Então continua o Ayer, Mas uma inspeção mais crítica mostra que não é de modo algum empírica, mas apenas linguística. Registra apenas o fato de, em resultado de certas convenções verbais, a proposição de que dois conteúdos sensíveis ocorrem no mesmo campo visual ou tátil é incompatível com a proposição de que pertencem à mesma coisa material, e isto é realmente um fato necessário. A análise da proposição sobre objetos materiais pressuposta na passagem resulta da perspectiva problemática de Ayer de que os objetos materiais são construções lógicas a partir de dados dos sentidos. Felizmente, o conteúdo dessa análise é irrelevante para os pontos aqui em questão. O que nos interessa é a sua afirmação de que certos fatos acerca de proposições linguísticas são necessários. A passagem continua, mas não tem qualquer tendência, por menor que seja, para mostrar que temos conhecimento certo, isto é, a priori, acerca das propriedades empíricas dos objetos, pois ela, a proposição em questão, é necessária apenas porque, por acaso, usamos as palavras relevantes de uma dada maneira. Não há qualquer razão lógica para não alterar as nossas definições de modo que a frase uma coisa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo venha exprimir uma autocontradição em vez de uma verdade necessária. Disse aqui que uma certa proposição linguística, que uma coisa material não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tem a propriedade de ser necessariamente verdadeira. Mas é certamente de supor que só tem esta propriedade se tiver necessariamente a propriedade de ser verdadeira. Mas então por que não concluir, visto que a necessidade e a prioridade andam de mãos dadas para Ayer, que temos aqui conhecimento a priori de que um objeto tem uma propriedade empírica? Cara, isso aqui está dialogando com uma série de coisas. Aqui está dialogando com Kant. Kant trabalhava isso, nessa questão do a priori em Kant, mas que ele vai admitir que esse a priori pode se estender para os fenômenos de forma empírica, porque senão não haveria ciência. Tem um problema também aí da própria economia, da escola austríaca de economia, porque também foi na Áustria que se vai desenvolver o círculo de Viena e a questão da lógica. Aí esse problema entre a lógica e a empiricidade. Isso é muito interessante. Visto que a verdade é uma propriedade que algumas proposições têm apenas contingentemente e que não podemos saber a priori que a tem. Não deveria contar com uma propriedade empírica? Ora, acontece que Ayer também é um defensor da teoria da redundância e por isso poderia responder que a verdade não é uma propriedade de tudo em todo, A parte de ser falsa, essa resposta não está aqui em questão, nem Ayer invoca. Ao invés, ele faz notar que uma frase ser verdadeira ou não depende do que significa, o que por sua vez é determinado pelas convenções linguísticas que a regem, visto que as convenções que regem uma frase é uma questão contingente. Não é necessário que uma frase signifique o que significa. Assim, não pode ser necessário ou a priori que qualquer frase seja verdadeira. Estes pontos, apesar de corretos, deixam-nos como um mistério. Quais são os portadores de verdade necessária ou contingente ou de falsidade? Esta é uma versão do problema levantado no capítulo 2 quanto à concepção de Wittgenstein das proposições do tratado.
A solução aqui é a mesma. Podemos aproximar-nos do que ambos os filósofos procuravam, considerando que as proposições são usos de frases de acordo com certas convenções. Nesta concepção, será tanto necessário como conhecível a priori que qualquer uso de uma frase de acordo com certas convenções será verdadeiro. Mas há dificuldade noutra frente. Será contingente e conhecível apenas a posteriori que qualquer frase que possamos identificar for usada para exprimir a verdade necessária de que um objeto material pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isto é significativo porque Ayer reconhece que identificar verdades necessárias e a priori significativas usadas na ciência e na vida cotidiana é uma tarefa central da filosofia. Apesar de nada haver de inerentemente errado com a ideia de que tais identificações são empíricas, ameaça certamente a tese geral de Ayer de que as proposições filosóficas nunca são empíricas. Ayer ilustra esta concepção de análise filosófica usando a teoria das descrições de Russell como um exemplo paradigmático. Ele considera que essa teoria diz-nos que toda frase que contém uma expressão simbólica desta forma, o tal e tal, pode ser traduzida numa frase que não contém tal expressão, mas contém uma subfrase afirmando que um e um só objeto tem uma certa propriedade, ou então que nenhum objeto tem uma certa propriedade. Assim, a frase o quadrado redondo não existe. Equivalente a nenhuma coisa pode ser simultaneamente quadrada e redonda, e a frase o autor de Waverley era escocês é equivalente a uma pessoa, e apenas uma pessoa escreveu Waverley, e essa pessoa era escocesa. O efeito desta definição de expressões descritivas, como o de todas as boas definições, é aumentar a nossa compreensão de certas frases. E isto é um benefício que o autor de tal definição confere não apenas aos outros, mas também a si próprio. Em geral, podemos dizer que o propósito de uma definição filosófica é afastar as confusões que emergem da nossa compreensão imperfeita de certos tipos de frases da nossa linguagem. Uma maneira de compreender essas observações é considerar que são relatos de afirmações contingentes, a posteriori, acerca de propriedades semânticas de uma certa classe de frases da língua portuguesa que mesmo quem fala português sofisticadamente poderá confundir. Outra maneira de encarar algumas delas é considerar as elipses de afirmações acerca das consequências necessárias e a priori de certos usos dessas frases. Poder-se-ia defender que é uma verdade necessária a priori que qualquer uso de o autor de Waverley é escocês de acordo com tais e tais convenções, e os usos correspondentes de alguém é simultaneamente escocês e idêntico com quem quer que escreveu Waverley são consequências necessárias e a priori uma da outra. É claramente mais simpático esta segunda maneira de pôr as coisas. Contudo, quando fala dos benefícios de análises filosóficas como a de Russell, pressupõe que todos nós empiricamente identificamos tais usos rotineiramente. No seu texto, no nosso próprio discurso e no discurso alheio. Haverá alguma razão para banir da filosofia afirmações explícitas deste gênero porque são contingentes e a posteriori? Aparentemente, Ayer pensa que sim. É também enganador dizer, como há quem faça, que a filosofia nos diz como certos símbolos são efetivamente usados. Pois isto sugere que as proposições da filosofia são factuais, dizendo respeito ao comportamento de um certo grupo de pessoas, e isto não é assim. O filósofo que afirma que na língua portuguesa a frase o autor de Waverley é escocês é equivalente a uma pessoa e só uma pessoa escreveu Waverley e essa pessoa era escocesa não está a afirmar que todas as pessoas que falam português, ou a maior parte, usam essas frases indiferentemente. Nesta passagem, Ayer elimina o espantalho. Como sabemos, com base na prática largada dos linguistas teóricos atuais, a tese empírica de que duas frases da linguagem natural têm o mesmo conteúdo semântico nunca é identificada com a tese de que todas as pessoas que falam essa linguagem, ou a sua maior parte, as usam, indiferentemente. Ao invés, a tese relaciona-se com as observações que verificam uma teoria linguística da maneira indireta, que é habitual nas teses empíricas das teorias empíricas em geral. De seguida, Ayer tenta identificar a tese não empírica que ele pensa que o filósofo defende. O que ele, o filósofo, está a afirmar que, em virtude de certas regras de implicação que são características do português correto, toda a frase que seja implicada por o autor de Waverley é escocês, em conjunção com um dado grupo de frases, é também implicada por esse grupo, em conjunção com uma pessoa e uma só pessoa escreveu Waverley e essa pessoa era escocesa. Põe-se de lado o que Ayer poderá querer dizer com certas regras de implicação.
Consideremos-las convenções semânticas, sejam elas quais forem, que regem o uso de frases em português. Ele identifica então duas frases portuguesas e faz uma afirmação acerca das relações lógicas entre elas e outras. Entendo as coisas assim, a sua afirmação é factual, isto é, contingente e conhecível apenas a posteriori, e continua a ser mesmo que a reformulemos. Considerando que há acerca de usos reais identificáveis das duas frases, de acordo com as convenções a elas associadas por quem fala português, por algum grupo de pessoas que falam português ou até pelo próprio Aya. Supondo que Aya poderia articular todas as convenções relevantes, as suas afirmações seriam ainda assim empíricas desde que os usos efetivos da linguagem estejam de acordo com essas convenções e sejam como tal identificados. Apesar de Aya parecer reconhecer isto, seu reconhecimento não salva sua tese de que as afirmações filosóficas sobre a linguagem nunca são empíricas. Quem fala português usa as convenções verbais que usa é realmente um fato empírico. Mas a dedução de relações de equivalência a partir das regras de implicação que caracterizam a língua portuguesa ou qualquer outra é uma atividade puramente lógica, e é nessa atividade lógica e não em qualquer estudo empírico dos hábitos linguísticos de qualquer grupo de pessoas que consiste a análise filosófica. Ayer não fala aqui de proposições propostas como verdades filosóficas, mas passa a falar da análise filosófica como uma atividade de deduzir algumas coisas de outras. Isto é um desapontamento. Para começar, não é suficientemente específico. Os investigadores de todos os campos deduzem muitas coisas de outras, sem fazer por isso filosofia. Assinala também uma retirada para a posição tratariana paradoxal de que, porque não há verdades filosóficas, a filosofia tem de ser uma atividade que visa uma coisa que não é descoberta de verdades. Apesar de os empiristas lógicos dizerem por vezes tais coisas, o pressuposto comum era que a posição tratariana poderia ser evitada. Vamos falar segundo Carnap, mas curiosamente Ayer insere uma nota no final da passagem acabada de citar, diz o seguinte: há razões para dizer que o filósofo se ocupa sempre de uma linguagem artificial, pois as convenções que seguimos no nosso uso efetivo das palavras não são completamente sistemáticas e precisas. Esse comentário reflete com rigor a prática de Carnap em A Sintaxe Lógica da Linguagem, de 1934. Traduzido e expandido em 1937, na Introdução à Semântica, de 1942, e em trabalhos posteriores, que iremos examinar daqui a pouco. A questão aqui é apelar a uma linguagem ideal para a qual podemos explicitamente estipular todas as regras sintáticas e semânticas relevantes não afeta as perplexidades levantadas pela discussão de Ayer. Suponha-se que estipulo regras para uma versão do cálculo proposicional, dando assim as frases significados e condições de verdade. Continuará a ser um fato contingente que são regidas pelas minhas estipulações, tendo assim os significados e as condições que têm, e que na minha ausência só podem ser conhecidas a posteriori. Até eu as conheço a posteriori, ao saber que fiz as estipulações, e quer dizer de elocuções estipulativas, estipulo, por exemplo, que R nomeia Rodolfo. Se tem autoridade para estipular, a minha informação não pode deixar de ser verdadeira. Não por ser analítica, mas porque dizer sinceramente que se está a estipular tal e tal é, dentro de certos limites, estipular. E por isso tornar verdadeiro, tanto que se está a estipular tal e tal, como que tal e tal. O meu conhecimento das propriedades semânticas resultantes é a posteriori, porque tem de ser justificado pelo meu conhecimento a posteriori do que fiz. O resultado dessa discussão é que grande parte do que os empiristas lógicos como Carnap chamavam a análise lógica dos conceitos e frases das ciências e que identificavam com a filosofia pode ser considerado um caso especial de uma disciplina descritiva empírica que atualmente chamamos semântica teórica, acrescida da tarefa criativa da inovação lógico-linguística. A tarefa dos filósofos como Carnap era, em parte, descrever as propriedades lógico-semânticas das expressões, fórmulas e frases de linguagens artificiais já usadas na lógica, na matemática e na ciência. A parte de acrescentar algo dessas linguagens, algo a essas linguagens que melhorasse a sua utilidade na formalização e sistematização de áreas discretas mais relacionadas à ciência. Vistas as coisas assim, é curioso como grande parte dos esforços de Carnap para fazer avançar as suas finalidades filosóficas, especialmente o seu influente trabalho na formalização das modalidades, foram agora e desde há várias décadas incorporados em teorias empíricas, muitíssimo teóricas da semântica das linguagens naturais. Isso sugere que grande parte do que ele e outros empiristas lógicos chamavam filosofia
era o estágio embrionário da jovem ciência empírica da semântica linguística. No prefácio da versão alemã original de 1974 de A Sintaxe Lógica da Linguagem, escreve Carnap: aquela parte do trabalho dos filósofos que pode ser considerada de natureza científica, excluindo as questões empíricas que podem ser referidas como ciência empírica, consiste em análise lógica. O objetivo da sintaxe lógica é fornecer um sistema de conceitos, uma linguagem com a ajuda do qual os resultados da análise lógica seja formulável com exatidão. A filosofia será substituída pela lógica da ciência, ou seja, pela análise lógica dos conceitos e frases das ciências, pois a lógica da ciência nada mais é senão a sintaxe lógica da linguagem da ciência. Essas palavras, escritas em maio de 1974, são anteriores à falhada epifania semântica que marcou a resposta de Carnap à definição de verdade Tarski de 1935. Nesta altura, ele ainda considerava que os conceitos lógicos, que mais tarde tentaria definir usando a noção de verdade Tarski, eram puramente sintáticos, isto é, que pertenciam à teoria da demonstração. O objetivo do livro era elucidar esses conceitos numa filosofia lógica, uma filosofia da lógica que ela pluralista e convencionalista, incorporando um núcleo lógico muitíssimo restrito, ao mesmo tempo que deixava espaço para extensões diferentes, não concorrentes, que resultavam da adoção de diferentes convenções linguísticas. Ele resume a sua perspectiva na seguinte passagem: será sustentada a perspectiva de que temos em todos os aspectos completa liberdade com respeito às formas de linguagem, que tanto as formas de construção de frases como as regras de transformação, estas últimas são habitualmente designadas como postulados e regras de inferência, podem ser escolhidas de maneira perfeitamente arbitrária. Essa escolha, seja ela qual for, irá determinar o significado a atribuir aos símbolos lógicos fundamentais. Com este método, além disso, o conflito entre pontos de vista divergentes quanto ao problema dos fundamentos da matemática desaparece, pois a linguagem, na sua forma matemática, pode ser entendida segundo as preferências de qualquer um dos pontos de vista representados, de modo que não surge qualquer questão de justificação, só surge a questão das consequências sintáticas a que uma ou outra das escolhas conduz, incluindo a questão da não contradição. A postura que sugerimos iremos chamar de princípio da tolerância, diz respeito não apenas à matemática, mas a todas as questões de lógica. No domínio da sintaxe geral, por exemplo, é possível escolher uma certa forma para a linguagem da ciência como um todo, tal como para qualquer ramo da ciência, e formular com exatidão as diferenças características entre ela e as outras formas possíveis de linguagem. Neste ponto, não me interessam as análises especificamente sintáticas que Carnap propôs em 1974, mas a perspectiva de que a filosofia apropriadamente concebida consistia em análises lógicas que podem ser semânticas dos conceitos e frases da ciência. O ponto capital para os nossos propósitos é que Carnap considerava que as afirmações filosóficas genuínas, que ele contrastava com os impostores pseudo-filosóficos, eram afirmações explícitas acerca das propriedades lógicas das expressões linguísticas, ou eram traduzíveis sem a perda de conteúdo nessas afirmações. As que não eram explicitamente acerca de expressões, dizia ele que estavam formuladas no modo material de discurso. Apesar de não negar os usos legítimos de tais afirmações, era uma fonte de erros muito sérios se fossem tomadas como o que superficialmente pareciam ser frases sobre objetos que não as expressões linguísticas.